Olá, pessoal, seja muito bem-vindo nessa aula. Eu vou trazer uma atualização a respeito dos programas de integridade com a declaração do programa de integridade lá no Compras.gov.br. Então, antes de eu te mostrar a atualização do Compras.gov.br, vamos entender um pouquinho o que é essa questão do programa de integridade. Muito se fala, né, em compliance nas licitações, né, e a gente associa muito esse termo a estar em conformidade, né? Mas não é só isso quando a gente fala em compliance, né? Então, aí eu trago até a professora Mirella, que ela traz uma definição muito bacana de compliance como um instrumento que busca o quê? A integridade nas relações humanas, né? Sejam elas regidas ou não por lei, né? Mediante a aplicação efetiva de ferramentas protocolares de gestão que o propósito é o quê? Garantir manutenção de um ambiente institucional ético, promover sustentabilidade cultural, social, ambiental e econômica nas instituições, né? Então, na lei de licitações, a gente teve uma preocupação forte em promover essa integridade no combate à prática de corrupção, no combate a ineficiências do setor público. E a lei, ela trata em 4 pontos, a lei 14.133, né, ela trata 4 pontos onde ela traz a preocupação para esse programa de integridade. Então, as empresas, né, a empresa do licitante, a empresa do contratado, que participa da licitação, aquela empresa que vai ser contratada pelo governo, ela ter o seu programa de integridade instaurado para 4 finalidades na Lei 14.133. Primeiro, se eu tiver diante de um contrato de grande vulto, e eu vou falar para vocês em detalhes aqui, tá? Se eu tiver diante de um empate de propostas ali nominal, né? Se eu tiver diante ali da aplicação de uma sanção, né? E a possibilidade de solicitar reabilitação de algumas sanções. Então, quando a gente fala em contratos de grande vulto, o artigo 25, parágrafo 4, ele traz a obrigatoriedade de, quando eu falo na obrigação do contratado ter um programa de compliance, um programa de integridade lá devidamente implementado, ele é uma obrigação não de quem vai participar da licitação, mas de quem ganhou a licitação e foi contratado. O prazo que ele tem são de 6 meses, tá? Já vou te falar os valores, tudo do grande vulto aqui. Além disso, como critério de desempate, quando a gente fala de empate de proposta, é o artigo 60, inciso 4 que traz. Mas a gente tem que lembrar que quando a gente aplica o artigo 60, é que a gente já passou pelos outros parâmetros de desempate, não foi possível, as empresas continuam empatadas, e aí a gente vai para o artigo 60. Só que antes do inciso 4, a gente tem o inciso 1, 2 e 3. Então, o inciso 4 é o quarto parâmetro para desempate de propostas, que é quando eu vou utilizar a questão do programa de integridade. Quem tiver programa de integridade ganha em relação àquele que não tem programa de integridade, tá? Então é aplicado como critério de desempate de propostas. E no âmbito da aplicação de sanções, o programa de integridade ele vem especificado como uma possibilidade de ser imposto ao contratado. Lá no artigo 156 vem, ó, serão aplicadas aos responsáveis pelas infrações administrativas previstas lá na Lei 14.133 a obrigatoriedade de implantar e aperfeiçoar o seu programa de integridade, né? Então, é muito importante que as empresas elas já se preocupem em criar os seus programas de integridade, porque apesar de não ser obrigatório, salvo algumas exceções, como por exemplo os contratos de grande vulto, né, para quem ganhou ali o contrato, mas ele traz bastante benefícios. Então, quando a empresa recebeu uma penalidade, né, quando a empresa, então, em alguns momentos é necessário que a gente tenha esse contrato. Então, já é importante que os empresários eles já abram os olhos para isso e já vão verificando a necessidade de ter estabelecido aí os seus programas de integridade. E aí, para melhorar isso daí, a gente teve a regulamentação, né, do programa para isso ficar mais eficiente de ser ali compreendido. Então, com o decreto 12.304, no dia 9 de dezembro de 2024, a gente teve a regulamentação. E onde que vale esse decreto? Ele vale para a administração pública federal, direta, autárquica e fundacional, e também para as demais esferas, né, estados, municípios, Distrito Federal, quando eles estiverem aplicando verbas, né, dinheiro público que foi voluntariamente transferido pela União. Tá? Aí a gente aplica obrigatoriamente o decreto 12.304. E esse decreto ele traz parâmetros para que seja avaliado os programas de integridade das empresas em 3 hipóteses, né? A obrigação do contratado, ali em contratos de grande vulto, critério de desempate de proposta e a questão da reabilitação quando
o sujeito ele toma uma penalidade, as penalidades que a gente vai ver aqui nessa aula, e ele pede a reabilitação. Bom, vamos lá. Então, Flávia, como é que eu faço para realmente implantar ou aperfeiçoar ou desenvolver o meu programa de integridade? De acordo com o decreto 12.304. Então, é importante, né, quem quer fazer a implantação, ou quem vai orientar o cliente a fazer uma implantação, que leia o decreto. Lá no artigo 3º, você encontra parâmetros de como que esses programas de integridade eles são implantados, desenvolvidos e aperfeiçoados, tá? Então, é importante começar a leitura por lá. Flávia, e quando que o programa é obrigatório? Tenho que obrigatoriamente ter um programa de integridade. Então, o artigo 4º ele traz para a gente esses parâmetros. Primeiro, ele vai ser obrigatório quando eu estiver diante de uma contratação, seja de obras, serviços ou fornecimentos, se ela seja de grande vulto. Né? Grande vulto, pela Lei 14.133, lá no artigo 6º, ela informa que grande vulto são aquelas contratações que superam o valor de 200 milhões de reais. Então, quando o governo faz uma compra, uma contratação de grande vulto, acima de 200 milhões de reais, né, a gente tem esse norte de que aqui seria uma contratação de grande vulto. Existe uma polêmica aí, né, na doutrina, de que esse valor ele deveria ser considerado para âmbito federal e que, de repente, estados e municípios poderiam ter outros valores, indicando o que seria contratação de grande vulto. Se isso acontecer, e se o estado, o município tiver uma regulamentação própria, falando que grande vulto, por exemplo, é 50 milhões, a gente vai aplicar a obrigatoriedade no que foi definido como grande vulto pelo estado ou pelo município, perfeito? Então, no caso federal, aqui a gente tem a aplicação dos 200 milhões de reais, né? E pode ser que o estado e o município adote esse patamar também. Pode ser, a gente não pode fazer nada, tá? Então é uma possibilidade aí dos municípios e dos estados, porque é uma norma que pode ser considerada uma norma especial, tá? O artigo 6 artigo 6º, inciso 22 lá da lei 14.133. Flávia, qual que é o prazo para eu comprovar se eu ganho um contrato ali de grande vulto? Então eu não vou ter que comprovar para participar da licitação, eu vou comprovar só se eu ganhei a licitação. Eu sou o contratado e eu vou ter 6 meses para comprovar isso daí. 6 meses conta do quê? Da assinatura do contrato. Assinei o contrato, eu tenho 6 meses para comprovar que o meu programa de integridade está devidamente implantado. Agora, esse valor de grande vulto, se ele for alcançado nos termos aditivos, aí a gente vai contar do termo aditivo. Então, vamos supor que a contratação começou com um valor um pouco inferior a esse, só que aí fez um aditivo e com o aditivo ele superou os 200 milhões. Aí vai contar da assinatura ali do termo aditivo, os 6 meses para eu obrigatoriamente ter o meu programa de integridade devidamente implantado, perfeito? São então 6 meses aí contado do contrato ou do aditivo. E a segunda hipótese, para desempate de propostas. Então não é que aqui é obrigatório. Você pode ser que a empresa não tenha um programa de integridade, ela não vai fazer jus a esse desempate, ponto final. Por quê? Quando você for apresentar uma proposta para fins de licitação, lá no Compras Gov BR, vem a declaração do programa de integridade. Tá? Então, deixa eu só mostrar para você aqui, ó. Depois a gente volta aqui nessa página. Só vou descer um pouquinho a nossa tela. E para quem está dentro da formação em analista master de licitação ou é membro do Cine Flávia, esse material está disponível para você na aula, tá? Só para quem é membro aí, aluno ativo aí do curso, tá? Então, vamos lá. A gente olhando aqui a tela, eu deixei a tela aqui do Compras Gov BR até separadinha aqui para você, eu dei um print, tá, numa licitação que eu estava participando. Então, veja só, né? Quando eu fui cadastrar minha proposta, aqui, ó, tá meu nome aqui, eu fui cadastrar minha proposta, eu faço o termo de aceite, onde todas as declarações são firmadas, e aí eu vou declarar, a primeira declaração é aquela da declaração de pequena empresa, tá? MEI, MEIPP, eu só iria clicar em sim se eu fosse MEI, MEIPP, senão eu cliquei em não. E a segunda, ó, declaro que desenvolvo o programa de integridade. Então é essa declaração que eu estou falando que já está disponível lá no Compras Gov BR, no antigo Comprasnet. Eu vou clicar em sim se eu tiver programa de integridade, senão eu vou declarar vou clicar em não, porque senão é declaração falsa. Mas se eu clicar em não, porque eu não tenho, aí eu não vou fazer jus aos benefícios aqui, né, do número 2, que é o desempate de proposta. Então, deixa eu voltar aqui para o número 2, para a gente continuar aqui a nossa aula, que é esse aqui, ó, para fins de desempate de proposta, tá? Então, aí a gente tem, se eu cliquei em sim,
E aí vai para a etapa de lances, né? Termina a licitação lá e por algum motivo a gente continua empatada. Isso pode acontecer, por exemplo, as propostas, por exemplo, foram cadastradas, ninguém deu lance, e aí ele tem duas propostas com o mesmo valor nominal, valor idêntico, né? E aí, depois de aplicar todos os critérios de desempate, a gente cai no artigo 60, inciso 4, que se uma empresa tem o programa de integridade e a outra não tem, a que tem ela ganha. Então é um critério de desempate objetivo de proposta, tá? E aí, se as duas tiverem o programa, elas vão continuar empatadas, aí a gente aplica o parágrafo 1º do artigo 60, dando continuidade à sessão de desempate ali de propostas. 3, para fins de reabilitação de sanção. Então, aqui são duas sanções que, se a empresa ela receber essas sanções, quando ela vai pedir a reabilitação, quer dizer, ela vai pedir para que a sanção seja retirada, né? Ela tem que apresentar a comprovação de que ela tem implantado o seu programa de integridade. E quais são essas penalidades? Então, o decreto lá no artigo 8º, no artigo 7º, ele traz para a gente que solicitar reabilitação em razão de sanção aplicada pela prática das seguintes infrações, né? Artigo 155, caput, incisos 8, né? E 12. E aí, quais são esses incisos? O inciso 8 é apresentar declaração ou documentação falsa. Então, quando alguém apresenta uma declaração falsa, ele responde por isso, e se for penalizado, vai ficar penalidade lá, vai chegar um momento então que o licitante vai pedir a reabilitação, né? Pode pedir a reabilitação. Ou se ele praticar ato lesivo lá da lei anticorrupção. E o artigo 5º traz quais são os atos lesivos. Então, pessoal, a solicitação de reabilitação, onde o compliance ele vai ajudar, são só no caso dessas duas infrações, tá? Só perante essas duas infrações, porque é isso que está na legislação. Então, quais são ali os dispositivos da lei anticorrupção? O artigo 5º traz várias infrações, mas o inciso 4 é o mais importante, que é no tocante a licitações em contratos, e aí tem várias infrações, ó. Frustrar, fraudar a licitação, impedir, perturbar, fraudar o procedimento licitatório, afastar, procurar afastar um licitante, tá? Então, eu não vou ficar lendo aqui, mas são várias infrações que a gente pode ter recebido uma penalização, e aí a gente pode querer pedir, então, a reabilitação, tá? Flávia, e se no momento que eu recebi a pena, a empresa ela já tinha programa de integridade implantado? Então, aí você vai ter que comprovar que ele foi aperfeiçoado, porque de alguma forma ele não deu certo, né? Já que foi apresentada uma declaração falsa, ocorreu uma fraude, uma tentativa de uma fraude a uma licitação. Então, quer dizer, você já tinha o programa instaurado, implantado, e ainda assim cometeu e recebeu uma sanção, então você vai ter que, no momento que pede a reabilitação, comprovar o que? O aperfeiçoamento daquele programa, tá? E aí o órgão vai analisar se realmente faz jus. E como que se avalia, então, o programa de integridade? Pessoal, como é que eu verifico se o programa ele foi implantado, se ele foi aperfeiçoado, se ele foi desenvolvido, né? Então, a gente tem que aplicar os parâmetros do decreto 12.304, de 2024. E lá no âmbito dos órgãos federais, órgãos e entidades federais, é competência da CGU, da Controladoria Geral da União, avaliar aí esses programas no âmbito dos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal, tá? Então, quem é de estado e município tem que verificar aí quem é competente para fazer essas avaliações, perfeito? A CGU, ela pode fazer a avaliação de ofício, ela mesma querer ir lá avaliar, ela pode fazer por amostragem essas avaliações, ela pode fazer avaliação junto com os órgãos, com a entidade, uma ação coordenada que pode ser desenvolvida a partir de agora, né? E aí, ela faz um relatório, ela manda a unidade de gestão de contratos daquele órgão, entidade federal que contratou aquele serviço, aquela obra, aquele produto, para que ele adote ali, as providências pertinentes. E se no final a avaliação ela conclui que realmente o programa de integridade está implantado, ele foi aperfeiçoado, ele está em desenvolvimento, essa avaliação ela terá validade de 24 meses, tá? Então a empresa pegou isso, 24 meses, aqui ó, meu programa está válido, já foi devidamente verificado, por 24 meses eu posso usar, e aí quando vence esse prazo eu tenho que submeter a uma nova avaliação, é isso que
determina o decreto, tá? A gente tem que verificar se na prática isso daí realmente vai funcionar, porque é muito trabalho, realmente é muito trabalho, a gente tem que ver como que vai funcionar aí na prática isso daí. E o que é mais importante, pessoal, é que você não seja um aventureiro, você não seja um amador. Quem declarar falsamente que tem programa de integridade, na verdade não tem, está sujeito a responder por isso. E lá do artigo 17 e 20, a gente tem várias infrações e sanções que são aplicadas. Então, cuidado, você só vai declarar que você tem programa de integridade se efetivamente você tiver programa de integridade. Se você não tiver, você tem que clicar em não para você não ser penalizado, perfeito? Então, quem é aluno da formação Master, quem é aluno do Cine Flávia, eu deixo na aula para você fazer o download aqui do material. Espero que tenha gostado, a gente se vê na próxima aula. Até mais!